E aí, pessoal, beleza? Tô aqui para fazer mais um vídeo com vocês, então. Esse vídeo aqui, essa prova foi pedida por um inscrito, tá? Um dos primeiros inscritos do meu canal, um dos primeiros teachers que entrou no grupo também do WhatsApp, então eu não poderia negar esse pedido para ele, tá? Ele vai fazer um concurso agora domingo, dia 22, acho que é, né? Dia 22, acho que é, de janeiro, lá na cidade dele, e é dessa banca que eu não conhecia ainda, a Fundação Souza Andrade, e ele só conseguiu me mandar essa prova anterior, ele só conseguiu achar essa prova aqui, que é de 2007, mas ele me mandou assim mesmo para eu fazer a análise e resolução aqui no canal e postar para ajudar ele com os estudos dele. Não poderia dizer não, então eu consegui uma brechinha na minha agenda para fazer esse vídeo para ele. E é claro, para todo mundo que também está aí estudando para fazer concurso, né, de inglês, e que vai fazer esse concurso, ou talvez algum outro, porque afinal de contas é o que eu costumo dizer, inglês é inglês, independente do concurso que tu vai fazer, os conteúdos são os mesmos, né? Eu sou um pouco contra essa questão de falar, esse é preparatório para tal banca, é preparatório. Tudo bem, cada banca tem a sua maneira de cobrar, né, de elaborar as questões. Mas você sabendo o conteúdo, você consegue se virar bem na maioria dos concursos, né? Lembrando então que eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp profissional, o link para o grupo dos teachers, tá? Para quem quiser participar, onde vocês podem me mandar sugestão de provas para fazer aqui vídeos, onde a gente conversa sobre questões, sobre concursos, sobre aulas, enfim, sobre um monte de coisa que envolve esse mundo dos concursos com questões de inglês, tá? Vou colocar também o meu Insta profissional, apesar de que eu não consigo mais atualizar ele, eu fiz e já me arrependi porque eu não consigo quase atualizar. Vou colocar também dois cursos que eu tenho disponíveis lá na plataforma da Eduz, tá? Se alguém tiver interesse. Um é um preparatório para o IBAN Saquarema, que vai ter agora no final de janeiro. O pessoal pediu para eu preparar ainda o ano passado, porque era para ter sido em dezembro, né? Esse concurso, mas eles transferiram agora para o final de janeiro. Então, eu peguei os conteúdos que estavam no edital e preparei uma videoaula, são aulas curtas de 15 a 25 minutos, mais ou menos, em cima dos conteúdos que estão no edital, só da parte de gramática, tá? Não tem interpretação de texto, então não entrem lá pensando que tem interpretação de texto, porque eu dei um curso de interpretação de texto em novembro, com aulas ao vivo, online, então não tem interpretação nesse preparatório, tem só a parte de gramática. E tem um outro intensivo de gramática que está acontecendo agora no mês de janeiro, que inclusive hoje vai ser a sexta aula, que é sobre tempos verbais, que eu dou a aula ao vivo na segunda e na quinta à noite, e depois no dia seguinte eu posto a gravação lá na plataforma, com o material em PDF, são aulas de mais de 1 hora de duração, geralmente 1 hora e 15, e com a apostila em PDF para ser impressa, de acesso vitalício, e com o material em PDF. Então, se vocês quiserem adquirir, pode entrar a hora que for do curso, porque as gravações estão disponibilizadas na plataforma. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu não tenho o link dessa prova, tá? Eu tenho só ela em PDF, então se alguém se interessar e quiser fazer o download dela, pode me chamar no WhatsApp que eu mando para vocês o arquivo, tá bom? Então, chega de papo e vamos lá, né? Vamos fazer a resolução dessa prova. Deixa eu pegar meu caderno que eu esqueci, porque eu tenho sempre as minhas anotações aqui no meu caderno, esqueci de pegar. Senão eu me perco aqui, depois respondo alguma coisa errada, né? Daí vai ficar feio. Vamos lá, então. Então, essa prova aqui, ela tem dois textos, são 20 questões. Dois textos, algumas questões de interpretação e outras de gramática, tá? Não foi uma prova muito difícil, apesar dela ser de 2007, né? Provavelmente agora vai ser bem diferente, mas mesmo assim uma prova que tem que ter atenção, como sempre, né, gente? Então aqui nós temos uma figura que mostra, é muito interessante quando a gente tem figuras, tá? Então eu sempre aconselho que vocês observem as figuras, porque elas não estão aqui à toa, né? Então aqui mostra, ó, o estado do Pará, Rondônia,
país da Bolívia, Mato Grosso, né? Aqui uma foto tirada pelo Greenpeace, né? Que a gente sabe que é uma ONG que luta pela natureza, né? Então, tem gráficos aqui, ó, com porcentagens, tá? A porcentagem da perda total, os estados brasileiros, que estão, né, nessa corzinha mais amarela, depois aqui já é a Bolívia. Então, sempre reparem o que fala aqui, ó, as áreas que foram mais afetadas pelo desflorestamento, né, de agosto a dezembro de 2007. Daí nós temos o que aqui? O texto, o que eu sempre digo para a gente ver? O título, né? Então, aqui, Brazil vows to stem Amazon laws. Então, o Brasil, vows é jurar, prometer, né? Deter, estancar, parar com as perdas na Amazônia, quer dizer, com essa questão do desmatamento, né? A fonte da onde o texto foi tirado, o que a gente pode retirar daqui? Ah, é da BBC, tá? É uma fonte de notícias. Mas olha aqui, ó, UK. UK é United Kingdom, né? Que vocês sabem. O que isso pode acarretar num texto? Talvez uma palavra com escrita no inglês britânico, né? Alguma letrinha a mais, ou alguma expressão mais do lado britânico. Então, isso pode ter alguma unidade de medida, de repente, né, usada pelos britânicos, enfim, são coisas que vale a pena a gente chamar atenção para você estar preparado no texto, que isso pode, de repente, aparecer. Então, aqui no texto vai falar, lembrando que é um texto de 2007, né, então a gente tem que estar dentro desse contexto, né, que era outra realidade, então aqui vai falar, por exemplo, do presidente, que era o Lula, da ministra do Meio Ambiente, que era a Marina, né? Então a gente tem que voltar naquele contexto, tá? Você tem que voltar para o contexto da época. Então aqui fala de algumas medidas que estavam sendo tomadas na época, tá? Aqui que fala, né, ali no gráfico de agosto a dezembro, então quanto que foi desmatado, né? Lembrar que para 1000 a gente usa vírgula. Essa unidade aqui de medida é square kilometers, que é quilômetros quadrados, que equivale a square miles, que são milhas quadradas, que é a unidade de medida usada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né? Que é a unidade real, que eles não vão adotar nunca o sistema decimal, né? O sistema universal de pesos e medidas. Então, fala aqui das medidas que a ministra do Meio Ambiente na época estava tomando, né? O que afeta, por exemplo, aqui ó, a questão de quem que pode receber multas, o que envolve também a questão dos criadores de gado, das plantações, né? Da matéria-prima, enfim, fala de um monte de coisa aqui, né? Aqui tem forest clearing, que é desmatamento, tá? Clearing também como desmatamento, que é uma palavra que eu não conhecia, pelo menos para desmatamento. Enfim, depois, se vocês quiserem, eu mando, quem quiser me chama no WhatsApp, eu mando a prova, tá? Então, tem bastante informação aqui sobre essa questão da Amazônia, do desmatamento, do que o governo estava fazendo, né? Enfim, tá? Coisas que a gente já está acostumado, né, a ver sendo noticiado aqui no Brasil. Daí aqui vamos para as questões. De acordo com o texto, a gente pode afirmar que os estados mais afetados pelo desmatamento estão localizados nas regiões, perdão, norte e centro-oeste. Cara, se eu falar para vocês, a minha noção de geografia de regiões é péssima, tá? Eu sei qual que é a região sul porque eu moro nela. Eu sei que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, subiu disso, eu não sei nada das regiões. Então, essa questão para mim aqui, triste para responder. Mas eu vou por eliminação, tá? Então, olha aqui, apenas 3 estados do Brasil são afetados pelo desmatamento? É óbvio que não, a gente sabe que são muito mais, né? No texto, se você voltar aqui no texto, ó, vai falar que Mato Grosso é o estado mais afetado. E também nós temos os estados do Pará e de Rondônia, mas a gente sabe que não são só esses 3. O próprio estado do Amazonas, né? Então, aqui, essa daqui tá errada.
O governo está não vou falar esse verbo, porque não vai dar certo, né? Enfim, está negando as medidas para evitar os desmatamentos? Não, eles estão tomando as medidas, né? Então, essa daqui está errada. Nada está sendo feito? Não, não é que nada está sendo feito. Pode ser comparado aos outros países? Não. O desmatamento não pode ser comparado aos outros países, porque os outros países não têm uma Amazônia, né? Não tem uma floresta tropical, uma rainforest, é floresta tropical, como a nossa. Sobrou? Então, eu nem precisei saber, eu nem precisei utilizar os meus não conhecimentos de geografia, né, em relação às regiões brasileiras. Sei que é uma vergonha falar isso, mas é verdade. Eu sempre me perco nessa questão de que estado faz parte de qual região, tá? Me desculpe, mas é verdade. Aqui, ó, 32. Baseado no texto acima, você pode dizer, a gente pode dizer que, bom, aqui você tem que ver qual é a questão correta, né? Qual a frase correta ou as frases e daí relacionar aqui na alternativa. Veja bem, quando você tem isso daqui, essas frases são escritas de uma maneira para te confundir. Então vamos procurar Silvia, fazendo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a mais curta primeiro, porque a frase mais curta geralmente é mais fácil de entender. A mais curta é a número 3. Brazil has never stemmed deforestation. O Brasil nunca estancou, nunca tentou deter o desmatamento. Mentira! O texto está falando bem o contrário, né? O Brasil sempre tentou tomar medidas para deter. É o título do texto. É o título do texto. O Brasil promete, né? O Brasil jura estancar, deter. Está aqui, ó. Brazil vows to stem Amazon loss. Então, o Brasil está prometendo, né, parar com o desmatamento. Então, essa daqui está errada. Se a 3 está errada, eu elimino a letra A e eu elimino a letra C. Olha aqui na número 1. Brazil has started 3 actions in order to fight crop planting only. O Brasil tomou 3 medidas, está tomando 3 medidas contra a plantação de lavouras? Não, não é contra a plantação de lavouras, é contra o desmatamento. Então, essa daqui está errada. Então, a 1 também está errada. Por desencargo de consciência, o Brasil tomou 3 medidas fundamentais a fim de estancar o desmatamento. A 4 está certa. Tranquilão, né? Essa é danada. Essa 33 é danada. Olha aqui, ó. Em qual opção os fonemas finais de todas as palavras têm o mesmo som? Isso daqui é a pronúncia do ED. A pronúncia do ED é desgraçada. A única regra que eu lembro de cor, tá? Que eu sei, é que os verbos que terminam em T e D, o som do ED dos verbos vai ser id, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer started e needed. Needed, tá? Então, terminou em T e terminou em D, o som do ED vai ser id. Started, needed. Então, se tem T e D, é esse som. Fora isso, não. Então, aqui eu tenho T, vai ser diferente do S e do L. Então, essa daqui tá errada. Aqui eu tenho um T, então ele vai ser diferente. Aqui eu tenho um T, vai ser diferente. Eliminei 3. Já me ajuda, né? É melhor eu pensar entre 2 do que entre 5. Então, vamos ver aqui. Agora, eu tenho que pensar que eu posso ter o som de T e o som de D, que é por isso que esses dois aqui não entram nessa regra, tá? Por isso que esses dois são diferentes. Porque a outra parte dos verbos, eles vão ou ter som de D ou som de T. Então, aqui, employed, T. Striped, T. Produced, T. Revealed, T. Não deu.
announced, striped, jumped, produced. Essa daqui. Todos têm o som de T. Olha essa daqui que sacaninha, né? Choose the option with the right morphologic classification of the underlined words according to their order of appearance. Então, escolha a opção que tem a classificação morfológica correta das palavras sublinhadas de acordo com a sua ordem de aparecimento. Então, eu tenho aqui clearing, was affected e double. Bom, aqui você tem que ter muita certeza em qual é a classificação gramatical de cada palavra. Veja bem, deixa eu apagar aqui isso daqui que eu fiz, né? Não tem necessidade. Veja bem aqui, ó. Você tem que analisar. Aqui, ó, você tem um verbo. Se você tem um verbo, provavelmente antes do verbo você tem um sujeito, né? E um sujeito em inglês vai ser formado por o quê? Por um sintagma nominal. Esse sintagma nominal, ele vai ser formado por o quê? Provavelmente um determinante, um modificador e um substantivo, que vai ser o núcleo. O substantivo é essencial que tenha. Eu posso ter um determinante ou não, um modificador ou não. No caso aqui eu não tenho determinante, que seria um artigo, né? Ou um pronome, talvez um numeral, mas eu tenho um modificador, que é um adjetivo, e depois eu tenho um substantivo. Clearing aqui é um substantivo, tá? Porque ele está sendo o núcleo do sintagma nominal. Ele é um substantivo, ele significa desmatamento, tá? Ah, mas não é um verbo com ing? Não. Ele pode até ser um verbo com ing, mas aqui nessa frase, ele é um substantivo. Olha aqui, verbo, ele está antes, ele é o sujeito, ele é um substantivo. Illegal clearing, desmatamento ilegal, tá? É um substantivo, é um noun. Então, não é essa, não é essa, não é essa. É um noun. Number 2, the state of Mato Grosso was the worst affected. Eu tenho was affected. Isso daqui é verbo, né, gente? Não precisa nem dizer, é uma voz passiva, mas é verbo, não é adjetivo. Eliminei aqui. Double aqui é dobrar, né? Verbo, tá? Então, fechou. The translation of the word figures, line 2, into Portuguese is. Cuidado com isso daqui, gente. Isso daqui é um falso cognato, tá? Não é figuras, tá? Quando você fala de gráficos, aqui, ó, você tem gráficos, tá? Você tem dados e você tem a palavra figures. Isso daqui pode ser traduzido como números, dados ou talvez informações, mas é mais números, tá? Então, cuidado aqui, ó, números, tá? Números, dados e informações. Cuidado, é um falso cognato. A synonym for forest deforestation é o forest clearing, ali, ó. Aqui, ó, sinônimo, desmatamento, tá? Não é rainforest, rainforest é floresta tropical. Forest invasion também não, né? Forest cattle, cattle é gado. Affected forest também não, né? The suitable tag question for the sentence, we've never before detected such a high deforestation rate at this time of the year, parará. Tag question. O que é uma tag question? Tag question é aquelas perguntinhas de final de frase, né? Que geralmente a gente quer que a pessoa concorde com a gente. Tá frio, né? O nosso né é a tag question mais comum do português. Em inglês, a minha tag question tem que seguir algumas regrinhas, né? Ela só pode ter, né? Ela só pode ter duas palavras, que é o auxiliar e o sujeito. Se esse auxiliar, ou melhor, se a minha frase estiver na negativa, o meu auxiliar vai estar na afirmativa e vice-versa. Se a frase for afirmativa, o auxiliar da negativa. Esse sujeito vai vir lá da frase também. E como eu só posso ter duas palavrinhas, o meu auxiliar da negativa sempre vai estar na forma contracta, tá?
Então, veja bem, eu só posso ter duas palavras. Então, aqui eu já eliminei, aqui eu já eliminei, aqui eu já eliminei, porque tem três, não pode ter três. Eu vou pegar o auxiliar e o sujeito da frase. Eu tenho aqui, ó, o auxiliar e o sujeito. We have, né? Está na forma contracta, mas é we have. Mas eu tenho we have never, é uma frase negativa. Então, a minha tag question vai ser afirmativa, não vai ser haven't, porque a afirmativa que eu tenho negativa vai ser have we, tá? Have we. Aqui, ó, 38 é pelo contexto, tá? Complete only one of the following sentences using the expression face finds. O que é face finds? Se você voltar lá na linha 16 do texto, vamos ver, 16. People or businesses who buy anything produced on the deforested land could face fines. Pode enfrentar multas, né? Então, se você comprar qualquer coisa produzida a partir do desmatamento da floresta, você pode enfrentar, pagar multas. Então, pelo contexto aqui, qual dessas frases ficaria correta você enfrentar multas, você ter que pagar multas? If you decide to plant in the Amazon, se você decidir plantar na Amazônia com a supervisão do governo, não. Se você atravessar a rua na faixa de pedestre, não. Se você cruzar no sinal vermelho, aqui sim, you can face fines. Se você pagar corretamente o seu imposto, não. Se você nunca desmatar, não. Porque se você for pela gramática, aqui todas as frases ficarão corretas se você completar face fines, tá? Então, a questão aqui é pelo contexto, tá? A palavra as in the sentence, Brazil has agreed, parará, as government figures, parará, in the Amazon, lines 1, 2 and 3, pode ser substituída por. Então, vamos voltar lá na lines 1, 2 and 3. Brazil has agreed emergency measures to stem deforestation as government figures revealed a sharp increase in the rate of clearance in the Amazon. O Brasil concordou em tomar medidas de emergência para deter o desmatamento quando os números do governo revelaram um aumento drástico, né? Eu colocaria um quando. O as, ele tem esse sentido de quando, né? When government figures. Aqui tem um verbo novo para mim, até eu comentei lá no grupo dos teachers quando eu estava fazendo análise da prova. In illegally failing. Na hora eu achei que era o passado de fall, mas como é que ia ter ing no passado, né? Não pode ing no passado. Daí eu procurei e vi que existe o verbo fell. E no passado ele é regular, felled, tá? Por isso que ele está com ing, porque ele está no presente. Fell é a mesma coisa que cut down, tá? É cutting down, é derrubar árvores. Então, é um verbo, para mim, é um verbo novo. Você vê, 30 anos mais, 35 anos estudando inglês, e eu nunca tinha visto fell como um verbo infinitivo, como um verbo regular, derrubar, cortar árvores, tá? Colocar para baixo. Cutting down, felling trees. Bem interessante isso daqui. Daí nós temos o segundo texto, the hardest language. Então, quer dizer, vai falar do idioma mais difícil, né? Ou vai te dizer qual é o idioma mais difícil, ou sei lá o que vai dizer. Mas, na verdade, esse texto aqui fala que não tem como a gente dizer qual é o idioma mais difícil para a gente aprender, porque tem vários fatores que vão interferir na hora de você aprender um idioma. Primeira coisa é a tua língua materna. Porque se a tua língua materna, por exemplo, é o espanhol, qualquer idioma
de origem latina se torna mais fácil para você aprender. Se a tua língua materna é, por exemplo, o japonês, o chinês não vai ser tão difícil para você aprender, porque você já usa alguns, eu não sei como falar, kanjis, acho que é, né? Aquele alfabeto desenhadinho, né? Para nós já seria o bicho para aprender aquilo, né? Então, tudo depende de qual é a tua língua materna para você aprender. Então, tem vários fatores que vão interferir na hora de você aprender uma segunda língua. Então, no texto está falando isso daqui, tá? Também vai depender do objetivo que você tem para aprender esse segundo idioma, vai depender da professora ou do professor que estão te ensinando, né? Da maneira como é ensinado, enfim. Então, tudo isso daqui fala nesse texto, bem interessante. Check the alternative that is true according to the text. Sorry. Então, aqui vai falar exatamente isso, né? Que é a questão de a Japanese speaker may well find the Chinese write system easier than a speaker of a European language. Então, eles vão achar mais fácil porque eles já usam um alfabeto similar. Olha aqui o que eu sempre falo dos artigos, a gente. A na frente de European, tá? Porque é som de consoante, isso daqui não é som de vogal, por isso que eu uso A, eu não vou usar N. Se liguem que a gente usa o artigo conforme o som, não é conforme a letra que começa, tá? Já expliquei isso várias vezes. The word readily, prontamente, tá? Some people seem to learn languages readily, é promptly, sinônimo, né? Não é erroneamente, não é hardly não, hardly é quase nunca, não é felizmente, não é regularmente, tá? According to the text, it is true to say that first language can affect learning a second language when... Então, de acordo com o texto, é correto dizer que o primeiro idioma pode interferir na aprendizagem do segundo idioma quando... Aqui, ó, tem mais similaridades entre o segundo idioma e a primeira, né? Quanto maior as similaridades, mais fácil será. É aquela questão, né? Ah, se você sabe português, a tua língua materna é português, é muito mais fácil aprender espanhol do que aprender alemão, né? Eu acho que também isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque, sei lá, algumas pessoas têm mais facilidade e outras não, né? Check the alternative where you identify only the discourse markers of the text above. O que são discourse markers? Até eu fui pesquisar aqui. São palavrinhas que a gente usa para conectar o texto, né? Então, aqueles ok, you know, so, as I mean, as I say, tá? Great, tá? Então, os que aparecem aqui no texto é a letra D, perdão, because, so e while. Achei essa questão aqui bem fácil, não sei se eu entendi ela certo, mas... Aqui, ó, essa daqui confunde. Na frase, some people seem to learn languages readily, while others find it very difficult, o it está se referindo ao quê? O it sempre está substituindo uma coisa que já foi mencionada, no singular, tá? Então, some people seem to learn languages readily. Find it. Acham o quê? Muito difícil. Aprender languages. Então, é to learn, tá? Não é languages, cuidado. First language can affect learning a second language. O can dá a ideia do quê? A essência do can é capacidade, habilidade. I can run, I can cook, tá? Mas se ele não for capacidade e habilidade, ele vai ser possibilidade. Pode ser permissão? Pode, informalmente pode, mas aqui não é uma permissão, você não está pedindo permissão para fazer alguma coisa. Então, só pode ser possibilidade. Pode influenciar, pode afetar. Check the alternative that defines the underlying word in the following sentence according to the context. Olha aqui, ó. Contexto.
For Japanese speakers who already use Chinese characters in their own language, o que é characters? Bom, characters pode ser personagens, né? Mas também aqui está se referindo aos caracteres do alfabeto chinês, tá? Então, não é a person in a novel, mas sim a letter or a sign that you use when printing. Uma letra ou um sinal que você usa quando está escrevendo, tá? Então, é um símbolo. 48. For Japanese speakers who already use Chinese characters, the conjunction who is used to introduce. Então, veja bem, qual é a função do who aqui? O que ele está introduzindo? Primeiro que o who é usado para pessoas. Tá? Aqui já fala que é para pessoas, né? Ele está introduzindo o quê? Japanese speakers, né? O Japanese está fazendo o que aqui para speakers? Está adjetivando. Então, não é adverb clause, não é noun clause, é uma adjective clause. Mas não é para coisas, é para pessoas. Essa 49 eu tive que ler 2, 3 vezes, porque eu achei que eu não estava entendendo direito. Porque eu achei muito fácil. Qual é a alternativa que a palavra com WH significa tempo? Cara, eu verifiquei isso tantas vezes porque eu não estava acreditando. Tempo é quando é when. É isso mesmo. Meu Deus, é isso mesmo que está pedindo? Cara, eu não quis acreditar que isso daqui era uma questão, mas tudo bem. Aqui também. In learning a completely different writing system is a huge challenge. The word huge functions as a... Então, o que é huge aqui? Huge é enorme, imenso, né? Isso daqui é um adjetivo. E você olha ali para as alternativas, putz, não tem adjetivo. Mas não é preposição. Não é pronome. Não é substantivo. E não é advérbio. Sobra o quê? Modifier. Mas se você analisar, se você lembrar do sintagma nominal, o que o sintagma nominal, do que ele pode ser composto? Ele pode ser composto de um determinante, que é geralmente um artigo ou um pronome, né? Ele pode ser composto por um modificador, que é um adjetivo, e ele é composto pelo núcleo, pelo núcleo que é sempre um substantivo. Então, ele é composto por um modificador, que é um adjetivo, modifier. Isso está lá no meu curso da banca de Saquarema. Pessoal, obrigada para quem ficou aqui comigo, tá? Para quem assistiu esse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, enfim. E eu espero que ajude quem está precisando, que vai fazer esse concurso agora domingo, tá? Boa sorte, espero que vocês consigam passar. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.